Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estou retornando depois de 3 semanas. Estive tirando um tempo de férias, aproveitando que consegui férias na empresa, né? Como alguns devem saber, eu sou um pastor que não dá para descansar no sábado nem na segunda-feira, né? No sábado, geralmente, são os funcionários, né, de empresa, e segunda, geralmente, são os pastores que podem descansar. Ano passado eu quase não tirei férias e eu vi que no final do ano minha saúde não aguentou. Então esse ano eu resolvi tirar um tempo para poder descansar e realmente Deus me permitiu ter esse tempo. Mas logo na sequência, como eu tirei essas férias, acumulou o trabalho e eu já tive que sair em viagem pela empresa. Eu viajei de avião e de carro mais de 2.000 quilômetros por 3 estados e 4 cidades. Então parece que já cansou um pouquinho aqui. Espero que Deus continue me ajudando a sustentar até o final do ano. Irmãos, eu assisti nessas férias o filme Superman. Adorei o filme. Muito bom. É aquele filme de super-herói que para mim tem que ser assim. Você sai do cinema com uma sensação boa, até querendo fazer o certo, né? Ser uma melhor pessoa. Então recomendo muito esse filme. Mas, logo que eu saí do cinema, aí sim eu gosto de ver como é que foi a avaliação dos outros, né? Nas redes sociais. E eu percebi que nem todo mundo gostou desse filme. Eu falei, ué, por que o pessoal está falando mal? E quando fui ver, o pessoal está apontando uma cena desse filme que é o seguinte. Tem um grupo de pessoas que claramente parece ser de algum lugar árabe, né? Pela feição. Do outro lado da cerca está vindo um exército de tanques. E os dois estão quase se encontrando, entrando em conflito. Isso lembra para vocês alguma coisa? Olha que coisa engraçada. Quando esse filme foi feito roteiro, foi em 2022. Foi só em 2023 que o Hamas atacou Israel, né, naquele ataque terrorista, e dali que começou esse conflito que perdura até hoje. Mas quando as pessoas olharam essa cena, foi uma coincidência assim. Bateu e falou, esse filme quer ser a favor de Gaza. Então, poxa, esse filme é da esquerda. Melhor pessoa não assistir, não. Fiquei assustado, falei, nossa, eu não tinha percebido isso aí. E o pessoal da esquerda já usa esse filme também para defender o outro lado. Ó, tá vendo, né? Superman está do lado lá do pessoal de Gaza. E eu comecei a perceber que do nada existia uma briga de opiniões ali, entre partes radicalmente contrárias uma à outra. Olhando isso aqui, porque isso aqui era para ser um filme até para criança, né? A gente pode assistir meio que inocentemente. Mas eu senti que estamos num tempo de muito julgamento. Muito julgamento. Esse susto que eu tomei por causa desse filme, eu acho que se estende na vida da gente. Quem aqui não tem medo de opinar sobre um ou outro assunto, quando está na conversa com outras pessoas? A gente não tinha tanto medo assim, não é? Hoje, você fica aterrorizado quando entra, por exemplo, política no assunto. Você já gela a tua espinha, fala assim, eu vou lá para o banheiro, né? Dependendo da pessoa, já sai, a maioria de nós, né, pelo menos. Tem gente que gosta de brigar e vai lá. Mas a maioria de nós já se sente até difícil de respirar. Porque o julgamento está muito forte nos dias de hoje. Se você fala uma coisa de uma posição, parece que alguém já pode levantar para te dar um adjetivo, classificar você, fazendo como que se você fosse de uma parte aí muito ruim, né? E começa a espalhar essa visão negativa sua até para as outras pessoas. E hoje a gente está num tempo que o julgamento corre como uma força quase que incontrolável. Então, que medo que dá, gente. Que tempo difícil.
Então, muitos de nós, para manter a paz, preferem ficar quieto, né? Não é verdade? Eu muitas vezes sou assim também. Melhor não falar nada, senão pode dar problema aqui. Mas isso também é um problema dos nossos tempos. Sabe por quê? Nosso relacionamento vai ficando superficial. A gente está cada vez mais sabendo menos o que o outro pensa. A gente está cada vez menos aberto para entender o que o outro sente. No mundo assim, o relacionamento só tende a ficar superficial, frágil e pouco duradouro. Irmãos, eu entendo que isso é uma doença dos nossos tempos. É por isso que eu pensei em tratar desse tema. Como não julgar o outro. Todos nós, eu acho que tem esse desejo do coração. Pô, vamos parar de julgar tanto uns aos outros? Precisa chegar nesse nível de tensão? A gente não precisa retomar os limites para não agredir o outro. A gente tem um desejo profundo, eu acho que todos nós, de que a gente volte a um tempo em que a gente não faça mais julgamentos que nos afaste uns dos outros. Irmãos, a boa notícia é que a Bíblia tem palavra para isso. Tem palavra da Bíblia dizendo, nos recomendando, nos encorajando a não julgar. Então, espero que todos nós possamos, da palavra de Deus, da vontade de Deus, aprender a retomar aquilo que nós perdemos. A capacidade de nós podermos saber o que o outro pensa e sente, sem ter medo de a gente jogar pedra uns aos outros. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versos 1 a 5. Mateus, capítulo 7, versos 1 a 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou explicar um pouco do que se trata essa passagem. No capítulo 7, você vai reparar, em Mateus, que existem vários ensinamentos. E quem está dando esses ensinamentos é o próprio Jesus. E se você for voltando algumas páginas antes, vai perceber que desde o capítulo 5 é que Jesus está dando essa sequência de ensinamentos. Como esses ensinamentos foram dados no monte, a gente costuma chamar os capítulos 5 a 7 do Sermão do Monte de Jesus. E Sermão do Monte para a nossa vida cristã, importantíssimo. Tem tantos ensinamentos importantes na nossa vida cristã. E dentre os assuntos que Jesus achou importante ensinar para aqueles que querem segui-lo, tem o julgamento. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso? Capítulo 7, eu vou ler o verso 1 e 2. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Eu acho que esse primeiro verso é bastante famoso entre os cristãos. Não julguem para serem julgados. Não é isso mesmo? E a primeira impressão que dá é, pronto, Jesus falou para não julgar. Né? Não, gente, vamos parar, né, de ficar rotulando pessoas, né, classificando pessoas, se a pessoa está certa ou está errada, vamos parar de fazer isso. Essa é a impressão que dá. Mas Donald Carson, que é um dos grandes estudiosos do Novo Testamento, ele diz que não é bem assim. Não é bem assim. Porque Jesus ainda continua dizendo que a ideia não é exatamente parar de julgar, mas quando estiver julgando, toma cuidado, porque quando você julgar, provavelmente você vai ser julgado da mesma maneira, com o mesmo critério, com a mesma medida que você está julgando.
Donald Carson entende que aqui não é uma proibição de julgamento. Ele entende que Jesus está chamando a atenção à maneira como você julga. Mas como assim, pastor? Você acabou de dizer que julgar é uma coisa ruim. Por que Jesus simplesmente não proíbe o julgamento? É porque é impossível a gente não julgar. É impossível eu e você não julgarmos. Eu sei que se eu pedir para alguém levantar a mão aqui, quem que sabe que está julgando alguém, você vai ter um pouquinho de vergonha e resistência para levantar a mão. Eu levantaria. Porque eu reconheço das vezes que eu julguei outras pessoas, bati o olho e falei assim, eu acho que essa pessoa é assim. Que eu escutei uma opinião e falei assim, essa opinião, muito rápido. Né? Immanuel Kant, que era um dos grandes filósofos do tempo recente, ele mesmo dizia que uma das grandes capacidades, e capacidade boa, do ser humano é julgar. Sabe por quê? Com a capacidade de julgar, você pode realmente decidir o que é bom e o que não é. Isso não é importante para nós? Claro que é. Não é que qualquer coisa vale. Você tem que ter critérios para saber se aquilo te faz bem, ou aquilo é bonito, se aquilo é gostoso ou não, né? Se aquilo é uma coisa boa que faz bem para os outros ou não. Isso é julgar. Isso é decidir. Isso é tomar uma posição. Ser humano é ser humano porque julga. Hannah Arendt, né, outra filósofa famosa, quando foi participar do julgamento dos nazistas que promoveram o massacre dos judeus, ela ficou chocada, porque muitos daqueles que participavam do sistema nazista perdeu a capacidade de julgar. Muitos deles falam assim, porque o pessoal me mandou, fui fazer. E ela mesma já não tinha mais capacidade de decidir se aquilo era bom ou não. Se era certo ou errado matar aquelas pessoas. Julgar é uma capacidade que Deus deu para nós, irmãos. Por isso que a Bíblia fala no bom e mau caminho. Por isso que a Bíblia sempre incentiva você a tomar o melhor julgamento possível. Mas quando a gente fala em julgar nos dias de hoje, a gente só pensa no lado negativo, porque talvez, não é que a gente não deve julgar, a gente está julgando errado. A gente está usando a nossa capacidade de julgar de forma contrária à vontade de Deus. E o que Jesus, então, está nos alertando? Que medida você está usando para julgar? Já que você sempre está julgando, já que você sempre está decidindo o que é bom ou não, né? O que é certo e errado, quais são os critérios que você está usando para o seu julgamento? Essa é a pergunta de Jesus. Olha que pergunta boa, hein? Numa das viagens que eu fiz com a minha família, uma vez eu estava dirigindo o carro, nossa, a gente estava dirigindo para longe, eu estava super cansado. E como eu estava tendo a fila do pedágio ali, falei assim, Dani, né, minha esposa está do lado aqui, falei assim, vamos revezar aqui no volante para eu tirar um cochilo, depois eu volto. Ela falou, tá bom. Ela abriu o carro, no que abriu a porta do carro, passou uma moto assim. Gente, que sustão, né? Aí, pelo tamanho do perigo, eu não aguentei, dei um sermão nela. Por que você não olhou para o retrovisor primeiro, olhar para trás? Pô, toma cuidado aí, olha o que podia ter acontecido. Nossa, ela ouviu um monte, sabe? Coitada, né? Nessa última viagem que a gente fez, a gente foi para uma montanha lá no Peru, bem alto. E sou japonês, gosto de tirar foto, né? Aquela coisa. Montei um tripé e pedi para Dani e meu filho Luiz ficarem alguns degraus abaixo. A gente estava no topo lá da montanha, tinha uns degraus ali. Ficar ali. Montei de cima, porque aí ia ficar a visão boa. Aí coloquei o timer da câmera, né? 12 segundos, coloquei e eu ia dar um pulo ali para chegar junto à minha família. Só que onde eu apoiei a mão, tinha uma pedra que moveu. Caí de costas, fui rolando. Parei, segundo eles, é o que eu não vi, parei no último degrau antes do penhasco. Irmão, tenho certeza que Deus queria que eu falasse aqui, viu? Porque eu acho que eles falaram que foi Deus que segurou, eu acredito. É
É claro que assim, eu estava ralado, mas não tinha quebrado nada. Eu levantei na hora e as pessoas ficaram, né, as pessoas ao redor que estavam assustadas se acalmaram lá, acalmaram ali. Mas o Luiz já falou, pai, você ia morrer. Acabou com esse negócio, essa brincadeira de tirar foto aí. Eu olhei para a Dani e falei, lá vem, né? A Dani falou assim, se fosse comigo, você não ia me dar bronca? Falei, eu ia. Mas aí eu perguntei para ela, mas você não vai me dar bronca? Não, porque essas coisas acontecem. Você já tomou, o Luiz já te deu bronca e graças a Deus que acabou bem, né? Então não vou falar mais nada. Olha só, irmãos, que diferença. Eu mereci a medida que eu usei, não mereci? Né? Se fosse eu ali, olhando para eu mesmo, nossa, ia dar uma carcada ali. Você tá louco, cara? Que isso? Né? Que besteira que você foi fazer. Ali eu tive que refletir. Das vezes que eu exigi dos outros, eu fui justo? Será que eu deixei de considerar outros fatores, outros critérios, que eu não estava considerando, mas era importante? Eu percebi o quão eu media, né, as coisas da minha vida, principalmente nessa questão de segurança, apenas baseado no que eu achava melhor e certo. Muitas coisas eu achava que fazia sentido mesmo, né? Tanto que eu mesmo iria me criticar ali, mas a Dani me trouxe uma outra visão da fatalidade, coisa que a gente não controla também. E ela também estava certa. A gente está num tempo em que nós ignoramos isso. Nós estamos cada vez mais fechados apenas às nossas medidas, irmãos. Justamente porque estamos nesse tempo em que, assim, o importante é a opinião individual. Esse é a lei dos nossos tempos. Né, vamos respeitar a opinião dos outros, então o que manda é a opinião individual de cada um. Quando a opinião individual de cada um é o mais importante, significa que nós temos milhares de deuses. Porque é o seu critério individual que está acima de todas as outras coisas. E aquilo que está acima de todas as outras coisas, que o que é? É Deus para mim. Estamos querendo virar uma sociedade de deuses. E Deus não vai aceitar o outro, vai brigar com outro Deus. É por isso que está difícil a gente não julgar. Talvez a gente tenha que descer alguns degraus. Não cair dos degraus, tá, irmão? Pelo amor, né? Mas precisamos descer alguns degraus, perceber que nós não somos deuses. Jesus está convidando. É inevitável você julgar as pessoas. Mas primeiro, reflita como você está julgando. Com que critério? Porque quanto mais você está ciente de que você está usando só uma pequena coleção de critérios, e é impossível você usar todos os critérios que existem, porque você nem sabe quais são os outros critérios, você vai ficando humilde. Você sabe que o seu julgamento não vai ser perfeito. Que só Deus é capaz de dar o julgamento perfeito, não é isso? Por isso que a gente espera da justiça de Deus e não do humano, porque a justiça do ser humano, pelo amor de Deus, né? Só por Deus mesmo. Irmãos, estamos num tempo que é necessário todos nós sabermos que somos seres humanos falhos diante de Deus e que a gente precisa colocar no papel, colocar no celular, colocar diante de nós quais são os critérios que eu estou usando. E avaliar sempre. Está faltando ou não? Está incompleto ou não? Está ultrapassado ou não? Não funciona mais ou continua funcionando? Essas coisas são necessárias. Porque quando você considera, né, reflete seguindo a recomendação de Jesus. O que Jesus está dizendo é, vai melhorar a sua medida no julgamento. Aí eu coloquei uma palavra em grego, me krinete. Essa é uma palavra grega que
também como no português, julgar pode significar várias coisas, desde o julgamento legal da lei, mas também de você classificar, de você entender o outro. Então, a gente faz isso de uma forma bastante ampla e para todos eles a gente tem esses critérios. Mas como não julgar o outro? Irmãos, vocês perceberam então que o tema não significa parar de julgar? O tema significa a maneira errada de você julgar. E uma das maneiras de você julgar de forma equivocada é você usar medidas equivocadas. Primeira avaliação que Jesus está pedindo. Será que está certo suas medidas? Qual medida você precisa corrigir? Qual medida você precisa rever? Jesus está te convidando para isso. Vamos seguir nos textos aqui. Verso 3. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Eu vou parar por aqui. Jesus ele aponta um outro problema na hora de julgar. É que a gente percebe mesmo que tem alguns problemas ao nosso redor, né? Algumas pessoas que têm alguma coisa que é melhor você ir lá, alertar, falar, chamar atenção, pelo menos tentar a pessoa ver o outro lado. Normal, nós percebemos isso mesmo. Mas Jesus está dizendo assim, talvez a gente está querendo fazer isso muito de cara, muito rápido. Antes disso, que tal você ver se você também não tem um problemão do seu lado para resolver? É que pode ser até mais grave do que aquilo que você está querendo resolver no outro. Jesus está alertando para as pessoas da época que tinham muita tendência de reparar mais no erro dos outros, né? Ó, como está errado ali, vai lá. Jesus fala, meu amigo, eu que sou Deus, estou vendo que você tem um problema pior que isso aí. Não é melhor você resolver isso aí primeiro, não? Então, Jesus está dizendo que no ato de julgar, você fica cego. Você perde a capacidade de enxergar, justamente porque você está com um problema no seu olho. Olha só que coisa interessante. A gente tinha visto que Jesus quer que a gente melhore a maneira como a gente julgue. E uma das maneiras de melhorar, Jesus está dizendo, não tem alguma coisa atrapalhando a sua maneira de julgar? Alguma coisa que você tem que resolver com Deus na sua vida? Algum problema que você ainda não confessou ali, ficou guardando e você não sabe, mas está criando um monte de consequências na sua vida. E, olha só, hein? Enquanto a gente não resolve o problema dos nossos lados, o ser humano é tão hábil, né? Para se defender. A gente só fala daquelas coisas que não tocam no nosso problema. A gente é muito sem vergonha, viu? Né? A gente não percebe. Mas a gente só vira leão naquilo que a gente é bom. E não menciona nada daquilo que a gente é ruim. Como se aquela outra parte não fizesse parte da realidade, né? Como se a vida humana só se limitasse àquilo que você está bem na vida. Lógico que não é assim, né, irmãos? Todo mundo tem uma parte que está indo bem, outra parte que está indo mal. E tudo isso faz parte da nossa vida. Mas será que a gente não está em tempos que a gente só está escolhendo uma parte em que a gente está bonito na fita? Irmãos, a gente está sendo muito injusto com a gente mesmo primeiro. Escondendo, fingindo que um outro lado da vida não existe para nós. E aquilo lá está ruim, está fazendo a gente sofrer, está deixando a vida pesada e a gente está deixando rolar. Tem um outro filme, nossa, hoje é o dia dos filmes, né? Que eu gostei muito, é um filme chamado Tar, um filme de 2022, a atriz principal, Cate Blanchett, fez o papel de uma maestrina, né, de orquestra, chamado Tar, sobrenome dela. Sim, um dos melhores trabalhos da Cate Blanchett, então quem gosta de trabalho de ator, pode assistir que
para mim, mereceu o Oscar, mas mesmo não ganhando, eu acho que é uma das melhores atuações dela. Essa personagem, né, Maestrina Tar, pra vocês terem uma ideia, assim, ela é, no filme ela já é regente da Orquestra de Berlim. Quem conhece a orquestra sabe que Berlim está entre os 3, 4 melhores orquestras do mundo. E ela está recebendo um monte de convite para também reger na Orquestra da Holanda, nos Estados Unidos, fazer um trabalho. E assim, ela é genial. Quando ela rege, a orquestra toca com uma beleza que assim, nenhum outro regente consegue fazer. Então, assim, ela é considerada respeitadíssima no mundo musical. E, a princípio, você vai acompanhando uma história de sucesso, né? Toda hora ela se dando bem, toda hora todo mundo chamando ela de gênio, recebendo, dando convite. É só que, aos poucos, o filme vai mostrando que não é só a parte bonita da vida dela que importa. Primeiro, de tão boa que ela já começa a perder paciência com os caras que não são tão bons quanto ela. Tem um estudante músico lá que não toca do jeito que ela tinha dito. Ela fica uma fera, mas ela não grita. Ela é mais ácida ainda. Sem mudar o tom, ela vai falando que esse cara não sabe nada. Que esse menino não tem futuro desse jeito. O menino percebe uma hora a ironia, fica bravo e ele vai embora. E ela meio que com cara de satisfeita, tá vendo? Ó, né? Esse cara não aguenta a verdade. Ela tem umas assistentes, né? Com quem trabalha também. E assim, é como se fosse escravo, né? Ela vai mandando um monte de coisa, até coisa que acho que não precisa. E você percebe como a equipe dela sofre para trabalhar com ela. Mas em tudo isso, ainda tem uma outra questão. Ela vai aceitando tanta coisa para fazer, né? Porque agora ela tem a fama mundial, todo mundo chama ela para fazer as coisas, que assim, ela começa a ficar desgastada. Ela começa a enxergar coisas onde não tem. E você percebe que, ixi, essa mulher aqui está chegando no limite. E assim, como sou acusado de contar spoiler, não vou contar o final. Mas, irmãos, vocês imaginam quando relacionamentos não vão bem? Quando a saúde não vão bem, que essa história não vai terminar bem, né? E é a história de uma pessoa que foi ignorando o máximo que pode o lado que ela não queria ver. Para ela, o julgamento que ela queria manter é só das coisas onde ela era boa. Parte de música, parte técnica, a maneira de conduzir as coisas. Mas considerar o relacionamento com as pessoas, considerar a sua saúde, ela tirou do julgamento. Será que a gente não está fazendo isso? Na maneira como a gente julga as coisas boas e ruins das vidas? Será que a gente realmente está sendo honesto o suficiente para incluir aquilo que não está bonito? Mas a gente precisa considerar antes de fazer algum julgamento? Né? Tem gente que fala assim, todo mundo tem que ser forte, mas essa pessoa também tem suas fraquezas. Se considerasse suas fraquezas, também não ia exigir tanta força dos outros. Né? Aquela pessoa tem que ser bom naquilo lá, mas tem outras áreas da vida que ela não está bem, não faz bem. Então, dá para exigir, né, com tanta força para aquela pessoa ser boa naquilo, enquanto você mesmo é imperfeito em outras áreas? Olha só como vai desequilibrando, e Jesus está certo, de que nós primeiro precisamos tirar a trave do nosso olho. Porque isso pode estar fazendo você julgar errado. Então Jesus convida para mim e para você a refletir o seguinte. Quando a gente pensa em como não julgar, né, a maneira errada de julgar o outro é você se julgar de forma errada também. Se julgar de forma equivocada. Eu sou bom. Esquecer que você é ruim em outras coisas. Eu sou forte. Esquecer que você é fraco em outras áreas. Enquanto você só olha para um lado que é conveniente para você, você está sendo equivocado. Você está errado.
E Jesus quer que você conserte a sua maneira de julgar primeiro a si mesmo. Uma pessoa que sabe o que tem de forte e o que tem de fraco, que reconhece a graça, os dons e talentos de Deus, mas reconhece os seus pecados também, essa pessoa vai julgar de uma maneira muito mais equilibrada, uma maneira muito mais alinhada com a vontade de Deus. Por fim, irmãos, verso 5 nos diz o seguinte: hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Primeiro Jesus dá uma bronca, né? Hipócrita. Porque ele está certo. Né? Quem fica apontando o erro do outro sem ver o seu, é realmente hipocrisia isso aí. Mas tem uma outra questão que Jesus coloca aqui. Quando você se livra do tronco do seu olho, quando você resolve os problemas que estão atrapalhando a sua maneira de julgar, olha só o que acontece. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de outra pessoa. Uma pessoa que consegue julgar de forma do agrado de Deus, está capacitada, assim, a apontar erros, ajudar a outra pessoa a melhorar, a poder mostrar pecados que estavam ocultos e a pessoa não quer admitir. Tudo isso aí faz parte, sim, irmãos, nesse convívio. Às vezes a gente bate o olho e às vezes é um ato de amor você apontar que a pessoa está errada. Às vezes você percebe que a pessoa está derrapando naquele erro e aquela pessoa vai fazer mal a si mesma, vai fazer para os outros. É um ato de amor você dizer, ô irmão, acho que você está equivocado nisso aí. Que tal você mudar? Olha só que coisa, né? Tudo isso que eu estou falando, só de imaginar a gente fazer já dá um medo, não dá? Mas que mundo que a gente está que a gente não consegue nem mais ajudar um ao outro? Às vezes a outra pessoa está se acabando na vida, a gente não vai falar porque, não, é melhor não falar nada, que vai que eu falo, dá ruim. A gente está até perdendo capacidade de ajudar e amar o outro. Ajudar o outro irmão em seu pecado é muito amor, irmãos. É por isso que Jesus veio, inclusive. E essa é a maior demonstração de amor. Só que tem um jeito certo de fazer isso. E esse jeito certo é primeiro você tirar a sua trave. E não de cima para baixo, mas do mesmo nível, você chegar lá e poder mostrar o cisco no olho do seu irmão. Quando eu era analista e coordenador da minha empresa, nossa, tinha umas épocas que, assim, dá uma raiva dos chefes, né? Dos gerentes e dos diretores, né? Uma das coisas que mais me deixava bravo era a questão de injustiça. Às vezes, a pessoa que trabalhava mais ou menos, né, mas era muito amigo do chefe, conseguia aumento, conseguia uma boa avaliação. E, às vezes, uma pessoa que trabalhava bem, mas era meio tímido, né, não conseguia se mostrar tanto, era esquecido. Eu falo assim, que pessoas horríveis, né? Para mim isso aí é falta de capacidade de gerenciamento, né? Como é que esse gerente, como é que esse diretor não enxerga aquela pessoa tão capaz e em vez disso valoriza o outro ali? Eu ficava bravo. Então a época de avaliação de performance da minha empresa é a pior época. É aquela semana que eu queria esquecer, nem queria saber das notas para não ficar bravo não. Aí vai passando o tempo, né, irmãos? Chegou minha vez de virar gerente, né? Me colocaram numa equipe lá. Super desafiador, esse processo de me acostumar com a equipe. Mas quando me deram um cargo, eu prometi para mim mesmo, eu não vou ser que nem aqueles gerentes lá, que nem aqueles diretores, vou ser bem melhor que eles. Vou prestar atenção ao que cada um está fazendo. Eu vou ser o mais justo possível em relação à performance e à capacidade de cada um. E fui lá, né? Prestando atenção, olhando, não sei o quê. E passou um ano, chegou minha vez de avaliar as pessoas, né? E eu lá fazendo minhas anotações de como foi o ano, o que eu percebi. E a gente senta junto para fazer a avaliação com cada um.
eu fui dar meu feedback. Olha, eu percebi isso, isso, isso em você. Pois estou pensando em dar essa avaliação para você. E a primeira pessoa falou, nossa, Kengo, muito bom, gostei. Você foi muito justo comigo aí, não tenho o que dizer. Falei, opa, eu acho que eu estou indo no caminho certo. Aí chegou a segunda pessoa, fiz a mesma coisa. Coloquei as coisas que eu percebi e falei minha avaliação. Só que aí a pessoa ficou em silêncio. Ficou meio quietinha ali, meio cabisbaixa. Falou, Kengo, obrigado pela avaliação, né? Mas eu queria dizer também, tem umas 2, 3 coisas que você não incluiu na sua lista aí, que eu fiz. E, inclusive, eu até te mandei e você não considerou. Falei, vixe, é mesmo? Depois fui ver. Realmente, na época ela tinha feito, eu até tinha agradecido, mas no final do ano, na hora de avaliar, eu tinha esquecido completamente. No meio de tantas coisas a fazer. Eu pedi perdão, eu até dei uma corrigida ali na minha avaliação e a pessoa me deu essa segunda chance, né? Ainda tinha prazo também. Mas aquilo lá me deu um balde de água fria. Falei, ixi. Aí, nessa época, eu fui tomar um café e tinha outro gerente de outro departamento, né? E falei, e aí, como é que está a avaliação? Está fácil ou não? E esse gerente falou, olha, não, para mim foi tranquilo lá, eu dei a minha nota lá. E foi isso, nem quis saber. Falei, nossa, né? Esse gerente foi embora, chegou o funcionário dele. Estamos tomando café, a gente tinha liberdade para conversar, e aí, a avaliação já foi, né? Falei, pô, meu, odiei minha avaliação. Aquele cara não viu nada do que eu fiz. Mas, se fosse eu de antes, eu ia me juntar com esse funcionário, né? Falar, meu, que cara horrível, né? Esse gerente incompetente que não enxerga nada. Mas como eu tinha acabado também de errar minha avaliação, mesmo sabendo que era uma situação injusta para o funcionário, eu fiquei um pouco mais de compreensão com aquele gerente. Porque o que eu percebi? Somos seres humanos. Cargo de liderança, as pessoas exigem que a gente seja mais do que uma pessoa normal. Mas é impossível. Por isso que a gente vê desde políticos até presidente de empresa toda hora pisando na bola e a gente ficando decepcionado, porque a gente está esperando coisa que na verdade eles não podem te oferecer. Eu só fui perceber isso depois que Deus tirou uma trave do meu olho. Tá vendo? Você também erra. Vai lá criticar agora o outro cara também. Não tive coragem. Eu lamentei que nós somos imperfeitos e que injustiça vai acontecer. Infelizmente. Por mais que a gente queira ser o melhor, a gente vai esquecer, não vai perceber. As nossas medidas vão estar imperfeitas, então a gente vai avaliar e julgar de forma errada, às vezes, por mais que você tente ser o melhor. O que Jesus está nos querendo é ter essa humildade e saber que se você quer julgar certo, não procure dentro de você, procure em Deus. Quem é que pode dar o julgamento perfeito, irmãos? Quem é que traz justiça a esse mundo? Somos nós? Nós queremos trazer a justiça de Deus para cá. Nós queremos trazer os critérios de julgamento de Deus para este mundo. Eu não quero trazer aqui os critérios do Kengo. Que isso aí é muito falho, acho que amanhã já vai falhar. Mas se eu conseguir trazer aqui a palavra de Deus, onde você pode aprender os critérios de Deus, aí a gente está bem. Que o critério de Deus não falha. Irmãos, como não julgar o outro? É a gente ver e enxergar as coisas e as pessoas de forma equivocada. Por que a gente pode estar enxergando equivocado? Primeiro, que a gente está usando o critério errado, de forma geral. Segundo, porque a gente mesmo não está se avaliando de forma correta, não percebe alguns erros nossos que atrapalham o nosso julgamento, né? E tudo isso pode estar fazendo você enxergar os problemas, as coisas que estão acontecendo, talvez de forma equivocada também. Tudo está conectado. Então, Jesus
quer desafiar eu e você. Primeiro, use as medidas de Jesus. Leia a Bíblia. Como é que Jesus julga as pessoas? Jesus não foi só paz e amor não, hein, gente? Tem hora que Jesus dá umas broncas ali que eu ficaria meio torto. Mas o que faz Jesus dar bronca? Não é qualquer coisa. Você precisa saber quando você realmente pode ficar bravo e quando não precisa. Quando você sabe o que realmente é importante para Deus e quando você tem coisas que é importante para você, mas não é a prioridade de Deus. Estudando a Bíblia só, viu? Que a gente vai percebendo essas coisas. Então, tem as medidas que Jesus usa. Segundo, deixe Deus trabalhar em seu julgamento. Inclusive o julgamento de você mesmo. Como eu disse, a gente, o pecado faz isso com a gente, mas a gente é muito tendencioso. A gente só quer olhar para a parte bonita da nossa vida. Peça a ajuda de Deus, já que está difícil para você. Deus, me ajuda a olhar aquilo que eu tenho que enxergar em mim mesmo. Onde eu preciso corrigir, Senhor? Onde eu preciso mudar? Quais são a visão que eu tenho de mim mesmo e dos outros que está errado e isso está fazendo o meu julgamento falhar? E me ajuda a corrigir isso aí. Porque eu preciso me preparar. Eu preciso ser preparado por Deus para poder julgar de forma correta. Em terceiro lugar, aprenda a enxergar os outros como Jesus. É a soma das duas coisas. Você com a medida de Jesus, né, os critérios de Jesus, e você também, sabendo onde você precisa melhorar também, você vai ter o equilíbrio de Deus para fazer o julgamento segundo a vontade dele. E melhor coisa é tentar imitar Jesus. No ato de você chamar a atenção, chame a atenção como Jesus. Na hora de elogiar também, seja como Jesus. Perceba as qualidades que, né, Jesus também percebia. Também se entristeça, né, e busque melhorar com aquelas coisas com as quais Jesus também se entristecia e queria que melhorássemos. Assim, irmãos, nesse tempo de vários deuses, a gente vai ter um Deus só. E a gente vai ter o melhor critério. E é nesse critério de Deus que eu creio o nosso mundo, só assim o nosso mundo pode recuperar a paz entre nós. Pessoas que julgam segundo o coração de Deus, não vai criar inimizades. Vai criar mais amor, mais confiança entre o outro, mais maturidade entre nós. Irmãos, Jesus está nos convidando para isso. Você vai acabar julgando. Então que você faça isso da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível de se fazer isso é a maneira de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nesta manhã, nós olhamos para a Tua Palavra e queremos reconhecer que nesse mundo em que nós estamos muito acostumados a julgar, como temos julgado o mal, Senhor Deus. Nos perdoe por isso. Quantas vezes nós temos sido equivocados na nossa forma de julgar e no conteúdo que estamos julgando. Senhor Deus, queremos reconhecer diante do Senhor que nós somos limitados, somos pecadores e por isso temos errado tanto. E nesses erros que vão se acumulando, como, Senhor Deus, nosso convívio tem se tornado difícil nos dias de hoje. Hoje pedimos pela Tua obra salvadora na vida de cada um aqui e na nossa sociedade, Senhor Deus. Primeiro, ajuda cada um de nós a poder restabelecer os critérios do Senhor em nossas vidas. Que a gente possa escolher as medidas de Jesus para julgar os fatos e as pessoas. E não só as nossas preferências. E não só, Senhor Deus, os nossos interesses, que muitas vezes são equivocados. Mas queremos utilizar os critérios segundo a sua vontade. Senhor Deus, ajuda-nos, antes de olhar para o
outro olhar para nós mesmos, porque tem muita coisa em nós que atrapalha a nossa maneira de enxergar e entender. Senhor Deus, queremos ter o melhor julgamento. Queremos ter a capacidade de julgar segundo a tua vontade. Para isso, limpa nossos olhos. Os olhos físicos, os olhos do coração e os olhos da mente. Se existem, Senhor Deus, traves que estão nessas áreas da nossa vida, ideias erradas, atitudes erradas, Senhor Deus, sentimentos errados, que estão influenciando negativamente o nosso julgamento, em nome de Jesus. Conserta isso na nossa vida. Que a cada dia possamos, Senhor Deus, trocar isso, essas coisas, pela Tua visão, pelo Teu sentimento e pela Tua ação, Senhor Deus. E por fim, Senhor Deus, somente depois de estarmos preparados pelo Senhor, que nós possamos ser enviados por Ti, também para julgar e ajudar as pessoas ao nosso redor. Que nós possamos ter coragem e muito amor para chegar nas pessoas e ajudar naqueles erros que podem estar prejudicando elas e os outros, Senhor Deus. Não nos faça omissos. Não nos faça, Senhor Deus, pessoas que vão deixando um relacionamento superficial, sem querer falar nada, sem querer apontar nada, e assim vamos nos tornando cada vez mais pessoas sem profundidade e pior, com o pecado só crescendo dentro de nós. Não, Senhor Deus, não é isso que o Senhor nos ensina nessa passagem. Ajuda-nos a ser pessoas mais profundas, que possam em amor ter liberdade de falar um com o outro, que com coração de paz possa trabalhar nos erros e pecados um do outro, confessando um ao outro, apoiando e suportando um ao outro. Senhor Deus, que possamos ir na contramão desse mundo e acharmos o Teu caminho, o caminho da união que só é possível no Senhor. Pai, ajuda o Teu povo, ajuda cada pessoa aqui que está participando desse culto, a poder nesse mundo recobrar o bom julgamento que dá vida, a vida do homem, vida que o Senhor nos dá. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.